Então, boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos ver, nossa aula será sobre concentração de soluções. Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Vamos lá, então. Deixa eu colocar aqui. Aula passada, nós vimos soluções. O que é de mais importante que nós vimos na aula da semana passada? Nós vimos que soluções são aquelas misturas homogêneas, que uma solução é feita de quê? Soluto mais solvente, tá? Então, a gente viu que existem diversas soluções no nosso dia a dia, por exemplo, a água que a gente bebe é uma solução, o álcool 70 é uma solução, né? Hoje nós vamos aprender a calcular a concentração de soluções. O que é isso? Por exemplo, eu dissolvo o açúcar na água. É possível calcular a concentração, a quantidade de açúcar que eu tenho para aquele determinado volume de água. Então, essa matéria de hoje é chamada concentração de soluções. Quais são os conceitos iniciais, gente? A gente costuma muito ouvir esse termo concentração amplamente no nosso cotidiano. Por exemplo, esse suco é concentrado, esse suco não é, etc. Tá? A gente lê rótulos. E nos rótulos, gente, a gente vê assim, ó, detergente concentrado. Ou então, a gente vê escrita a concentração lá, tipo 0,5 miligramas por litro. Então, isso é concentração, é a quantidade daquela substância que tem, por exemplo, no suco, tá? Então, o que é a concentração? Aqui embaixo, ó, é a relação entre a massa do soluto, por exemplo, o açúcar, o que está sendo dissolvido, e o volume da solução, o volume total. Então, as principais concentrações que nós vamos ver, que são as principais mesmo do laboratório, do dia a dia, são concentração comum e concentração molar. Perla, mas qual a diferença entre as duas? A única diferença são nas unidades, tá? E eu vou mostrar aqui cada uma para vocês separadamente. Concentração comum é o primeiro tipo. Gente, aí a gente até trouxe aqui para ilustrar que concentração, né? Não é concentração mental, não, como representado por esse pensador aí, não, tá? Concentração comum é a relação entre a massa do soluto presente numa solução e o volume dessa solução. Como nós vamos calcular? Nós vamos, concentração aqui, que é o C, vai ser a massa 1. A massa 1 é a massa do soluto em gramas e aqui é o volume da solução em litro. Aqui eu falo para vocês o que significa cada letrinha na fórmula. Isso aqui é divisão, viu, gente? Barra significa dividido. Concentração é massa do soluto dividido pelo volume da solução. Então, essa é conhecida como concentração comum. Por quê? Porque é muito comum no nosso dia a dia a gente usar a concentração em grama por litro, que é conhecida como concentração comum. Aí um exemplo aqui para vocês de exercício dessa concentração comum. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, que é o NaCl, em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nessa quantidade de água aqui? Então, aqui, gente, esse 20 gramas é o M1, é a massa do soluto. E o 500 ml é o V, volume da solução. Olha os dados, aí a gente anota, o M1 e V. Só, gente, que a gente acabou de aprender que nesse tipo de concentração, o volume tem que estar em litro. E ele deu aqui em ml. A gente sabe que 500 ml equivale a meio litro, tá? Então, aí a gente tem que fazer a conversão. Então, agora eu vou jogar na fórmula. Concentração é a massa, 20 gramas, dividido pelo volume de meio litro. Então, vai ser 20 dividido por meio, dá 40 gramas por litro. A unidade é essa aqui, ó, gramas barra litro. Então, é dessa forma que a gente calcula. O que significa aí? Significa que em cada litro de solução eu tenho 40 gramas, tá bom? Agora, a outra concentração, que é muito usada, e os exercícios dessa semana, basicamente eles cobraram só essa que eu vou mostrar agora, é a concentração molar, também conhecida como molaridade. O que é isso?
é a quantidade de soluto, só que agora não é em gramas, é em mol, né? Nós já vimos que mol é a unidade de quantidade de matéria. Dissolvidos no volume de solução em litros. Então, ao invés de ser massa sobre volume, né? Vai ser mol sobre volume, tá? Então, a gente chama a concentração de molar um M maiúsculo, que vai ser, então, o número de mols, que é a quantidade de matéria do soluto, a unidade é mol, dividido pelo volume em litro. O volume continua a mesma coisa. O que muda em relação ao anterior é só que o número de mols. Então, vamos lá. Ó. Sabendo que N1 é a relação entre a massa do soluto em gramas e a massa molar da substância, a gente tem uma outra fórmula aqui que nós vamos usar muito. O número de mol, gente, é a massa do soluto sobre a massa molar. Essa massa molar, lembra, é aquela que a gente calcula olhando os dados da tabela? Já ensinei para vocês. Gente, por que a gente usa essa fórmula? Porque, às vezes, num problema, ele te pede para calcular aqui a concentração molar. Só que ele não te dá o número de mols. Ele não te dá esse N aqui, não. Só um minutinho que eu vou aceitar alguém aqui. Peraí. Aí, gente, ele não te dá o número de mols, aí a gente calcula por meio dessa fórmula aqui, tá? Nós vamos fazer vários exercícios e tudo tem esse raciocínio aí. Aqui é um exemplo desse tipo de concentração. Aqui, ó. Ele pede a concentração molar de uma solução com volume 250 ml. Gente, o volume tem ml, nós vamos ter que passar para litro. Só para lembrar vocês, passar de ml para litro é dividir por 1000. Dividir por 1000 é andar 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, ó. Então, você vai andar 1, 2, 3. A vírgula vai cair aqui. Então, isso aqui é 0,25 litros, tá? Então, ele deu o volume, deu a massa e deu a substância, cloreto de cálcio. Ele quer saber a concentração molar. Aí, o que nós vamos ter que fazer primeiro? Primeiro, a gente tem que calcular a massa molar dessa substância. E é aquela que eu já ensinei, ó. O Ca, na tabela, ele é 40,1. A gente até arredonda para 40. Mas o Cl é 35,5, só que eu tenho 2 Cl, por isso que eu multipliquei por 2. No final, eu somo. Então, a massa molar do CaCl2 é essa aqui, ó. Por que eu precisei calcular a massa molar? Porque, gente, eu tenho que fazer essa relação aqui agora, ó. Um mol dessa substância aqui tem 111,1 gramas, que foi a massa que eu calculei. Só que ele quer saber para 26,8 gramas. Vão ser quantos mols? Aí eu achei esse valor aqui. Perla, mas como assim? Por que você teve que fazer essa regra de 3 aqui? Eu poderia fazer essa regra de 3 ou jogar na fórmula. Eu tinha que calcular o número de mols primeiro para calcular a concentração, tá? O número de mols é massa sobre massa molar. A massa é 26,8, a massa molar 111,1. Se eu jogar nessa fórmula, vai dar esse mesmo resultado. É porque aqui eu fiz por regra de 3, tanto faz. Então, por que eu fiz isso tudo? Porque para calcular a concentração, eu preciso do número de mol dividido pelo volume. Aí eu já achei o número de mol, que é 0,241, dividido por 0,25 litros, 250 litros, porque eu passei esse ml aqui para litro. Aí, quando eu divido esse por esse, eu encontro esse valor, 0,964 mol por litro. Então, gente, isso aí é um exemplo de concentração molar, tá? Deixa eu só ver aqui, parece que tinha mais alguém. Não, né? Então, vamos continuar. Gente, essa semana... Deixa eu ver aqui. Esse a gente acabou de fazer. Essa semana são só esses dois tipos de concentração, tá? Que são exigidos nas questões de hoje. Vocês vão ver agora, eu fiz passo a passo, vou fazer passo a passo com vocês. Pelo menos 3 exercícios dessa semana, de 5, é para calcular a concentração molar, que foi esse segundo exemplo que eu fiz aqui. Como que a gente identifica? Primeiro, anotemos os dados. Olha, indique a concentração em quantidade de matéria, ou seja, mol por litro. Quando ele fala mol por litro, você já tem que saber
que você vai ter que pegar o número de mols e dividir pelo volume. De uma solução de permanganato de potássio, ele te dá a fórmula, porque você vai precisar de calcular a massa, obtida pela dissolução de 1,58 gramas desse sal em água suficiente para produzir 100 ml de solução. Aí ele deu aqui as massas de cada átomo dessa fórmula aqui, porque você vai precisar de calcular a massa desse composto aqui. Então, primeira coisa, gente, nós temos que anotar os dados. Ele quer a concentração molar. Eu posso chamar de um M grande ou um C também, tanto faz, viu, gente? Para isso, ele deu a massa do sal e o volume 100 ml. Mesma coisa, vou ter que passar para litro, dividir por 1000 aqui, tá? Só que também, depois, eu tenho que calcular a massa molar dessa substância. O K é 39, eu só tenho 1, mais o MN é 55. Agora o O é 16, só que eu tenho 4. 16 vezes 4 dá 64. Aí, quando eu somo tudo, eu encontro 158 gramas por mol. É a massa desse composto, beleza? Então, gente, ele pediu a concentração mol por litro. Então, eu tenho que pegar o número de mols e dividir pelo volume em litro. Só que observe aqui que ele não deu o número de mols, ele só deu o volume. Então, eu vou ter que usar aquela fórmula que eu passei para vocês, de calcular o número de mols antes. Eu substituo a massa, que é esse valor aqui, e a massa molar, que é sempre esse valor tabelado. Aí, eu substituo aqui, ó. A massa que ele deu foi 1,58 gramas. A massa molar é 158 gramas por mol. Essa é a unidade de massa molar. Aí, gente, quando eu corto grama com grama aqui, sobra mol. Aí eu divido esse por esse. Eu vou encontrar 0,01 mols. Pronto, gente. Eu já achei o número de mols. Eu vou pegar ele e substituir aqui. E o volume eu tenho também, que é esse aqui. Então, eu substituí, ó, 0,01 mol dividido por 0,1 litros, que é esse volume aqui que eu passei para litros. Eu encontro 0,1 mol por litro, que é a unidade de concentração, mol por litro, tá? Então, a resposta dessa aqui é a letra D, tá? Gente, vocês vão ver nos outros exercícios que sempre eu vou ter que calcular o número de mols antes para depois calcular a concentração. Ele poderia ter dado o número de mol direto? Poderia, tem exercício que ele traz. Só que, no caso, ele não trouxe, tá? 2. Qual é o volume em ml necessário de água para preparar uma solução de 0,25 mol por litro? Gente, quando ele dá mol por litro, ele já está te dando a concentração, que foi aquilo que a gente calculou no exercício anterior, mas aqui ele já deu. Aqui, ó, ele quer o volume, só que ele já te deu a concentração do cloreto de sódio, que é o NaCl, com 1,755 gramas desse sal. Essa é a massa do sal. Para isso, a gente vai ter que calcular a massa molar, tá? Primeiro. Aí o Na é 23, o cloro é 35,5. Somando dá 58,5 gramas por mol. Gente, então vamos lá. Para eu calcular o volume, eu preciso, ele quer o V agora. Eu preciso da concentração, mas ele deu. E eu preciso do número de mols, para eu poder calcular o volume. Porque sempre numa fórmula com 3 variáveis, se ele te der 2, você calcula a outra, não é isso? Só que aqui, então, para eu calcular o volume, eu preciso do número de mols. Então, mesma coisa do exercício anterior. Eu vou ter que vir aqui, calcular o número de mols, ó. Eu pego a massa que ele deu, que foi esse valor aqui, divido pela massa molar. Tá vendo que a massa molar, que é a massa tabelada, sempre tem que estar aqui? Então, vai ser 1,755 gramas dividido por 58,5 gramas por mol. Sempre as unidades aqui, ó, é grama por mol. Aí eu corto grama com grama, sobra só mol, que é a unidade de N. Aí, quando eu divido esse número, eu acho 0,03 mols. Pronto, achei o número de mols e eu tenho C. Agora, eu vou substituir na fórmula. Substituir o C, que é 0,25 mol por litro, esse valor aqui. O N, 0,03 mol, e o V é o que eu quero. Agora, eu multiplico cruzado. Fica 0,25 mol por litro, vezes V, que é 0,25 V. Gente, eu vou cortar mol com mol de uma vez, e a resposta minha vai ser em litros, tá? Para eu não precisar de ficar colocando unidade no meio das contas.
Então, fica 0,25V, que é igual a 0,03 vezes 1, quando não tem nada que é 1, é igual a 0,03. Então, o volume vai ser 0,03 dividido por 0,25, porque está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, esse resultado vai dar 0,12 litros. Porém, ele pediu a resposta em ml, mililitro. Para passar de litro para mililitro, eu multiplico por 1000. Multiplicar por 1000 é andar 3 casas aqui para a direita. Então, vai dar 120 ml. Essa é a resposta aqui, tá, gente? Se ele pedisse em litros, seria 0,12. Mas como foi em ml, você multiplica por 1000, que vai dar 120 ml, ok? Gente, tá vendo que nesse exercício eu usei as mesmas formas do anterior, só que aqui, ao invés de pedir concentração, ele pediu o V. Ele poderia ter pedido o N, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre anotar os dados, ver aquelas variáveis que estão faltando e substituir, tá bom? 3. Um copo de 500 ml de suco de laranja é adoçado com 85,5 gramas de açúcar comum, que é a sacarose, e a fórmula é essa aqui. Assinale a concentração em quantidade de matéria mol por litro do açúcar nesse suco. Aí ele deu as massas de cada átomo. Gente, mesma coisa do primeiro. Os dados, o volume 500 ml, eu passei para litro já. A massa de açúcar, 85,5. Agora eu vou pegar essa fórmula e calcular a massa molar dela, que é tabelado, ó. Carbono são 12, só que eu tenho 12. Então, 12 vezes 12, 144. O hidrogênio tem massa 1, só que eu tenho 22 hidrogênios. Então, 22 vezes 1, 22. E o oxigênio é 16 vezes 11, 176. Ao final, eu somo tudo. 342 gramas por mol. Beleza. Para calcular a concentração, eu preciso, então, do número de mols primeiro, não é? Então, eu substituo essa massa aqui, dividido pela massa molar, que foi essa que eu achei, que é tabelada. Mesma coisa, ó, 85,5 dividido por 342. Vai dar 0,25 mols. Agora, eu jogo na fórmula de concentração. Vai ser 0,25 mol sobre meio litro, porque o volume tem 100 litros. Então, a concentração vai ser 0,5 mol por litro, dividido esse número por esse. A unidade de concentração é sempre composta, mol por litro, tá bom? Que é a letra B de bola. Próxima, 4. Um estudante de agronomia recebeu o resultado da análise de água de um riacho. Segundo o exame, a quantidade de bactérias presentes nas águas era 0,25 ppm. Explique essa concentração e o que ela significa em termos de concentração. Gente, ppm a gente não falou, né, anteriormente. É uma concentração que é mais usada quando a gente tem uma quantidade muito pequena de soluto e um volume muito grande de solução. Por exemplo, a quantidade de bactérias presentes nas águas. É muita água para pouquinha bactéria. Então, a gente usa essa unidade ppm, gente. O que significa essa sigla ppm? Significa partes por milhão. Quer dizer que eu tenho 0,25 quantidade de bactérias em 1 milhão lá do volume de água, de determinado volume de água. Então, assim, é uma quantidade muito pequena, por isso que a gente usa esse ppm. Então, no caso aí das bactérias, o que significaria esse 0,25 ppm? Lembrando que ppm, a gente usa-se mais a unidade de massa. Então, é a mesma coisa que eu falar que eu tenho 0,25 gramas de bactérias para 1 milhão de gramas de solução de água. Então, 1 milhão de gramas, gente, ali de água, eu tenho só 0,25 gramas de bactérias. É isso que significa ppm, tá bom? Essa questão aqui, ela é teórica mesmo de interpretação. É só isso. Aí eu até coloquei aqui, né, que essa unidade é usada para soluções muito diluídas, né, que você tem um volume muito grande de solução para pouca quantidade do soluto. É muito usada em exames de sangue. Não sei se vocês já viram exames, né, que vocês já fizeram. Tá lá assim, quantidade de ferro, 0,01 ppm, alguma coisa assim. Ou então quantidade de poluentes no ar. É muito usado o ppm, tá bom? Assim. A 5 é o seguinte: a porcentagem em massa de uma solução feita de
da dissolução de 184 gramas de glicerina em 800 gramas de água. Ele quer qual é a porcentagem de glicerina nessa solução. Gente, nós sabemos que solução é feita de soluto mais solvente. Então, gente, eu tenho aqui 184 gramas de glicerina em quanto de solução? O total, 984. Perla, de onde você tirou esse 984? Por quê? Porque a solução é feita da glicerina e da água. Então, a massa da solução é a soma dos dois. Então, quer dizer que eu tenho, em 984 gramas da solução, eu tenho 184 de glicerina. Por quê que eu deixei a glicerina aqui sozinha? Porque eu quero saber a porcentagem dela nessa solução. Então, eu quero saber em 100. É isso que é porcentagem, gente. Eu sei que eu tenho 184 gramas de glicerina em 984 do total. Só que eu não quero saber em 984, eu quero saber em 100. Então, em 100, eu vou ter quanto de glicerina? Aí, o valor que eu achar aqui é a porcentagem. Aí, eu multiplico cruzado, fica 984x, que é igual a esse valor vezes esse. Multiplicar por 100, gente, é fácil, é só aumentar 2 zeros, por isso que é 18.400. Então, x vai ser esse valor dividido por esse aqui, que vai dar 18,7%. Então, né, o resultado mais próximo ali é a letra A. Ele devia ter colocado aqui, ó, a porcentagem será mais próxima de, porque não deu o valor exato, tá? Então, é a letra A, beleza? Mas tudo bem. Então, é isso, né? Essa semana, essa quinta semana já estamos, né, gente? Semana que vem a gente encerra o PET 2. Semana que vem vão ser propriedades coligativas, uma outra matéria. E é isso. Deixa eu encerrar a gravação aqui, só um minutinho. Mudou aqui a questão do... Atualizou.